Você vai conhecer agora a história de um artista que vem se destacando no universo da literatura, desenho e música. E olha, ele tem apenas 25 anos. Coleciona ricas histórias para a cultura piauiense. Acompanhe na reportagem de Débora Radassi. Uma esquisita dimensão mágica chamada A Sociedade do Através conta a história mitológica da Cristina. A protagonista assume uma missão que depende de uma ação policial. A obra passeia pela capital piauiense e traz a presença de figuras lendárias e folclóricas do imaginário local. O jovem autor Carlos César conta sobre seu primeiro trabalho inspirado em suas andanças por Teresina. Seria mais interessante trabalhar justamente a mitologia daqui, de Teresina, do Piauí, porque é uma mitologia, mesmo a gente pensa que não tem muitos livros sobre a nossa mitologia, mas tem, só que ainda há poucos, mesmo tendo muitos. E aí é muito interessante você discursar sobre a cidade, sobre essas questões urbanas, sobre usar as metáforas com os personagens do livro, sobre nossas questões sociais e políticas e urbanas. Então foi assim algo incrível. E também por eu viver aqui e vivenciar o caos de Teresina. Com 25 anos, ele já carrega na bagagem 3 livros, 3 HQs e a cidade para expor seus trabalhos. Mas desde os 5 anos de idade, mostra potencial e talento para as artes. Quando você escreve um livro, você tem os leitores betas, que são as pessoas que elas leem o material para saber se está bom, se não, antes de lançar ao público, né? E aí todo mundo sempre dizia, olha, eu acho que fica melhor se for uma coisa mais visual, porque como é um livro de ação, fica mais interessante visualmente, é mais chamativo, mais instigante. Este painel do tamanho 27x3 é o maior lambe-lambe da capital. É uma técnica de colagem vertente da arte de rua. As imagens discorrem sobre o presente e o futuro de Teresina, intitulado 2037. E através dos quadrinhos que o artista dialoga com a cidade. Mas esse diálogo está sendo desafiador. A obra, feita em menos de um mês, já passou por 4 restaurações. E agora está assim, impossível de ver os desenhos, mas nitidamente a marca de vandalismo. A arte urbana tem sido um forte caminho a seguir. Para ele, as reações fazem parte. Quando você lança uma arte urbana, ela não é mais sua, ela é da cidade e de todo mundo que está vivendo na cidade. Teve pessoas que já não gostaram da mensagem artística, que chegaram a arrancar, vandalizar, mas eu já entendia isso, porque faz parte dessa construção que a gente tem com o patrimônio. E aí, assim, é também uma coisa que eu discuto muito nos livros, essa questão de como as pessoas, elas dialogam com a cidade e com o que está fixo ali. Mas tem quem aprecia e se orgulha do filho que criou. Eu acho magnífico, divino. Ele é muito inteligente, muito dedicado. É exclusivo, assim, tudo que ele faz é com dedicação, acompanhando o sucesso e vibrando sempre, né? Eu sei que ele vai longe, ele tem muita história para nos contar. É com tanto talento que a história do Carlos não para por aqui. Ele se faz presente nas plataformas digitais com música piauiense para a biblioteca do país. E olha, eu fiquei tão impressionado com a história do Carlos César e a capacidade de autor e artista do Carlos, que eu convidei ele aqui no estúdio. Carlos, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vi aqui o seu trabalho, os traços, tudo, achei riquíssimo. E, além disso, tem composições, músicas isso. que dialogam com esse trabalho, é isso? Isso, é uma espécie de, como se fosse um apoio, que eu queria, além de dar a sensação de você ler, de você ver, porque é muito visual o meu trabalho, eu também queria que tivesse o apoio musical, para fazer uma experiência sensitiva completa, no caso. E nós temos, inclusive, algumas dessas canções aí, nós temos as músicas, vocês podem colocar aí de fundo. Eu ouvi o disco todo, o trabalho todo, né? Nem dá para chamar de disco, né? Eu chamo de disco porque eu sou mais velho, né? Mas são músicas que estão no Spotify e sob um conceito só, né? De trabalho. E tem músicas lá instrumentais, eletrônicas, né? Você vê a força eletrônica dessas canções e algumas com influência da música brasileira.
cada uma delas comunica-se com uma etapa ou um capítulo desse trabalho? Isso, nesse caso, por exemplo, o CD, o EP em português, ele dialoga mais com a sociedade do através por ser uma questão muito nossa, assim. E eu queria que tivessem essas duas vertentes, tanto em inglês, né? Porque há o EP com a linguagem em inglês e há o EP nesse MPB português. Composições em inglês e composições em português. E aí seria uma espécie de trilha sonora tanto para a sociedade do através quanto para os androides de areia, né? Porque seria assim uma forma de atingir todos os públicos, porque tem gente que já não é muito fã do MPB e gosta mais desse lado eletrônico, e eu sempre gostei de ambos os lados. É tão tal que eu fiquei pensando assim, meu Deus, é uma mistura. Como é que eu vou conseguir sintetizar esse projeto se eu gosto de tanta coisa? Que é um mix de referências. Mas eu acho que quem olhar os personagens, quem vê os personagens, vai conferir significado e até fazer esses links que você está propondo, que me chamam muita atenção os desenhos, porque quando eu olhei, eu me lembrei instantaneamente de Watchmen, aqueles personagens dos quadrinhos de Watchmen. Existe alguma referência? Com certeza. Assim, a obra do Alan Moore é base do universo dos Androides de Areia, principalmente pela questão de ser uma obra pioneira em desenvolver os heróis como humanos, não só aquela coisa Marvel de que só há bem e mal, e que há uma linha muito tênue entre bem e mal, que há pessoas, né? Pessoas que fazem atitudes boas e ruins, e elas não são definidas somente por aquelas atitudes, é toda uma construção psicológica, né? Então eu queria muito que tivesse esse desenvolvimento em cada personagem da obra, até para humanizar eles, aproximar eles do público e, de repente, discutir temas que são importantes através deles. Olha, você criou personagens, criou histórias, criou canções, tá lá os EPs, você compôs as músicas com várias referências. O que é que isso vai se tornar no futuro? Como é que você vê esses produtos todos? Esse projeto, na verdade, ele não foi só meu, ele é meu e de vários outros. É tão tal que tem outros artistas envolvidos, né? Alguns interpretam algumas músicas e ele foi composto pelo Lucas e pelo Cássio, da banda Bios Bags, uma banda muito... Então eles participaram também. Isso, eles são primordiais nesse trabalho, eles me guiaram em que eu dava os poemas e eles musicalizavam, porque... Há todo esse trabalho então, dentro da música. Em várias mãos, né? Isso mesmo. E assim, é uma espécie de porta de entrada assim, para futuras novas mídias, né? Em que há, por exemplo, uma animação, filmes animados, desenhos. Eu senti que tem muita coisa vindo por aí. É só organizar ainda mais essas ideias, que vem muita coisa por aí. Carlos, quero parabenizar você pelo talento. Gostei muito de conhecer você, o seu trabalho, através da reportagem da Débora Radassi. Muito obrigado mesmo, hein? Eu que agradeço pela oportunidade. Sucesso para você, Carlos.